Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje então a gente vai falar sobre a ferramenta Gestão de Filas e a sua importância para o eSUS. Tá? Antes de iniciarmos o vídeo então, se puder se inscrever no canal e deixar o like, isso ajuda bastante. Vamos ao vídeo então. Então aqui temos a tela do eSUS, né? A gente utiliza através da apresentação, tá? Lembrando que eu não utilizo a plataforma por questão de privacidade e informações de dados. A gente teria aqui as nossas ferramentas. Eu clicaria em gestão de filas, gestão de garantia de acesso. Seria redirecionado para essa página aqui, onde a gente teria então algumas informações a preencher e depois a função adicionar. Tá? O que seria a primeira coisa, uma das primeiras funções que a gente, primeiras coisas que a gente faria seria digitar o nome do cidadão, tá? Depois qual o tipo de atendimento, o motivo da consulta e a equipe, ela tem dois fatores importantes. Ou ela vai poder ser selecionada automaticamente ao selecionar o cidadão, ou a gente vai ter que selecionar a equipe. Tá? Eu vou dar dois exemplos agora na sequência para dizer a importância dessa função. Tá? Então vamos ao primeiro exemplo. Tá? Eu selecionei aqui um cidadão, um paciente da nossa área. Tá? Ó, eu cliquei no nome dele, eu teria clicado no nome dele, automaticamente a equipe estaria preenchida. Tá? Por quê? Porque esse cidadão já está vinculado a uma equipe da nossa UBS. Então, automaticamente, a equipe seria incluída aqui. Eu teria que só que selecionar qual o tipo de atendimento esse cidadão procura. Se é uma consulta de enfermagem, ele queria informações sobre a enfermagem. Se ele queria uma consulta médica, que seria diretamente com a nossa equipe médica, ou uma questão odontológica, que seria com o dentista. Tá? Então a gente teria que selecionar alguma dessas três opções, tá? Eu selecionei a equipe de consulta médica, tá? Então aqui ó, preenchido a questão de consulta médica e agora eu tenho que explicar o motivo da consulta. Então eu coloquei aqui que o motivo da consulta se deu porque o paciente teve uma consulta com o especialista no mesmo dia que ele teria consulta na UBS, ele não conseguiu avisar a necessidade de troca de horário da sua consulta conosco, por quê? A consulta com o especialista foi marcada muito em cima da hora. Então ele não teve tempo hábil de conseguir nos avisar sobre a necessidade de trocar a consulta dele. Então eu coloquei aqui no final aqui, ó. Eu conversei com o cidadão, ele disse que ainda quer realizar a consulta na UBS, só que ele disse que não tem tanta pressa, que pode ser conforme tiver disposição. Então eu coloquei aqui conforme a disponibilidade da agenda. Eu clicaria em adicionar e aí as informações apareceriam aqui embaixo, tá? Ficaria à disposição aqui embaixo para futuramente alguém incorporar ele à agenda. Tá? Esse então seria o primeiro exemplo. O paciente já tem uma equipe vinculada. O segundo exemplo então seria qual? Seria eu selecionei um cidadão. Aqui a opção equipe não apareceria nada, tá? Por quê? Porque esse cidadão aqui não está cadastrado na nossa UBS, em nenhuma das nossas três equipes. Então eu colocaria ele aqui. Eu mesmo teria que selecionar a equipe, por exemplo, essa equipe pertence à equipe tal, coloquei aqui. Esse cidadão quer realizar uma consulta médica, ele está querendo conversar com o médico sobre algumas questões da saúde dele. E por que eu tive que selecionar aqui a equipe e ele não tinha um cadastro? Automaticamente é porque ele não tem um cadastro individual na nossa UBS. Tá? Não sei se todas são parecidas, mas acredito que a maioria sim. Elas normalmente trabalham com uma região de abrangência, então a nossa UBS atende uma determinada região. E para realizar o acompanhamento médico, a gente precisa fazer o cadastro dos moradores da casa. Então a gente pegaria as informações, realizaria o cadastro e aí para avançar e deixar a questão mais organizada, por exemplo, numa rotina normal, a gente faria o cadastro, avisaria o médico que foi feito o cadastro e ele pegaria e agendaria um dia. Agora com a gestão de fila que a gente tem aqui, a gente pode, antes mesmo de fazer o cadastro do paciente, já disponibilizar aqui as informações. Por exemplo, ó, eu recebi a demanda de fazer o cadastramento deste paciente, ele quer uma consulta médica. Então eu colocaria aqui no motivo da consulta que o paciente ainda não possui cadastro individual na UBS e assim que o cadastro for realizado pelo ACS, agendar
consulta conforme a agenda. Eu clicaria aqui em adicionar, ele ficaria aqui para baixo nas pendências e o médico ou recepcionista ou quem tivesse acesso a essa parte futuramente, ele observaria e agendaria esse cidadão. Realizado o cadastro, tudo certinho, ele seria agendado conforme a agenda da UBS. A nossa UBS ela é um pouquinho disparada na questão de agenda, porque normalmente ela está para um mês e meio à frente. Então, seria conforme a disponibilidade da agenda. Por que esse recurso aqui ele vai ser importante? Justamente por causa disso. A gente vai ter uma facilidade a mais para poder ficar remanejando ou reagendando. Por exemplo, por algum motivo, determinado dia, numa quinta-feira, é feriado, será um feriado. E automaticamente a prefeitura decretou que será feriadão. Então, na sexta-feira a gente não vai ter atendimento médico. Então, a gente tem, por exemplo, 5 pessoas que estão agendadas para quinta-feira, tanto de manhã como de tarde, 5 em cada turno. O que a gente faria? Caso a rotina de serviço do recepcionista esteja muito ocupada e ele não consiga reagendar, automaticamente ele pegaria, colocaria as informações aqui, claro, isso com muita antecedência, né, pessoal? Não vai ser de um dia para outro, não vai ser na terça-feira descobriu que na sexta não vai ter atendimento e vai querer deixar para agendar depois. Não, isso com uma antecedência maior, semanas ou um mês antes. Ele colocaria as informações de todos os pacientes aqui e colocaria remanejar conforme a agenda devido a feriado no dia tal. Aí ele adicionaria e depois ele ou o médico reencaixaria esse paciente na agenda. Então, essa questão de garantia de acesso, a gestão de garantia de acesso aqui vai ser uma ferramenta fundamental para essas questõezinhas de remanejamento e reorganização da agenda. Então tá, pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado e até a próxima!